Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, povo de Deus. Que nessa manhã abençoada nós possamos entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. É contra os pecados, contra as ações da vaidade, da mentira, da iniquidade, e que nesse dia o Espírito Santo esteja nos dando força, nos abençoando, nos fazendo vencedores diante desse grande desafio que é vencer os pecados que aprisionam a humanidade. Deus te abençoe com força, ânimo, sobretudo com ousadia, para poder confrontar o mal por meio da palavra de Deus. Que o Espírito te inspire e que você seja uma pessoa capaz de vencer o mal e, com o amor, com o bem, estabelecer uma vida de paz na terra. Hoje nós estamos no 33º dia do nosso propósito de oração e jejum, rompendo cadeias e quebrando grilhões. O tema de hoje será a fofoca, o que semeia contenda entre os irmãos. Fazer fofoca é falar sobre assuntos delicados ou segredos de uma pessoa nas suas costas e sem a sua autorização. Sabemos que uma das coisas mais difíceis que temos que fazer é controlar a nossa língua. As nossas palavras têm um potencial muito grande de destruição, assim como também tem um potencial muito grande de abençoar. Uma pessoa fofoqueira, ela destrói relacionamentos, causa discórdia e desunião entre as pessoas, conflitos. É uma pessoa que provoca muitos desequilíbrios. Por isso a fofoca é inimiga da comunhão, embora ela se apresente como a comunhão. Um fofoqueiro, ele tem facilidade de se comunicar, de se expressar, de expor a sua ideia, sempre num estilo semelhante a uma boa comunhão. No entanto, é uma ação maligna que provoca desunião. E tudo aquilo que provoca desunião está indo contra o Espírito Santo. Tudo aquilo que provoca separação, divórcio, guerra, morte, são coisas que vão na contramão da vida do Espírito. Por isso, Deus não se agrada da fofoca. Fofoca é um pecado. Mesmo que a coisa que está sendo dita tenha uma porção de verdade. A questão é que, se as nossas palavras não servem para edificar, é melhor não falarmos nada. A Bíblia fala em muitos textos, em muitos momentos, tanto no livro de Provérbios como em todo o Novo Testamento. Tiago fala do perigo da nossa língua. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Veja que é preciso a gente agir de forma sábia, porque os nossos lábios, a nossa boca, é para poder liberar palavras de edificação e não palavras de contenda, de destruição. E tudo isso provoca uma barreira espiritual. Isso provoca uma resistência espiritual, onde gera frieza, onde gera uma pessoa do coração frio, de um coração que acaba se tornando incapaz de se quebrantar. A fofoca, ela é o contrário do sigilo. Por isso que Deus detesta essa prática, porque a fofoca, ela abre portas na vida de uma pessoa
que faz com que essa pessoa se torne sem confiança. Porque quanto mais uma pessoa sigilosa, veja o que diz Provérbio capítulo 11, versículo 13. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Deus ama as pessoas que sabem guardar segredo, pessoas que são de confiança, pessoas que são confidenciais. Hoje, essa é uma das grandes necessidades da terra. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de confessar os seus pecados, têm dificuldades de abrir o seu coração, até mesmo para líderes, pastores, padres, porque acontece que quando as pessoas abrem o seu coração, no outro dia, a cidade, os lugares está sabendo de tudo. E geralmente isso é um espírito de fofoca, é um espírito que gosta de falar aquilo que não deve ser falado. Então, isso quebra um princípio fundamental na vida espiritual, um princípio fundamental num ambiente organizacional, onde a gente gera saúde, gera equilíbrio, gera paz, porque o sigilo, uma pessoa sigilosa, um funcionário sigiloso, ele é sinônimo de respeito, ele é sinônimo de credibilidade. Ao contrário disso, uma pessoa tagarela, uma pessoa falastrona, ela é rejeitada no trabalho, ela cria situações constrangedoras aonde ela passa. Porque quando a pessoa passa, como diz Tiago, a sua língua é como um palito de fósforo que incendeia uma floresta. Assim é uma língua que não se controla, uma pessoa que não consegue ter um bom comportamento, ela cria um ambiente de alvoroço, ela cria um ambiente de desavença. E quantas famílias hoje estão destruídas, praticamente arruinadas por causa de fofoca? Casais que se separam por causa de fofoca, pessoas que chegam a assassinar outras pessoas por causa de fofoca, porque a fofoca está sempre cercada de difamação, está sempre cercada de falso testemunho, e é um elo, é uma cadeia maligna que vai fazendo com que a pessoa esteja difundindo, ou seja, falando em todos os cantos, praças, becos, ruas, um assunto que denigre a imagem das pessoas, que faz com que as pessoas sejam envergonhadas, e Deus não se agrada disso. O Senhor, Ele se agrada daqueles que profetizam, daqueles que liberam a palavra de esperança, daqueles que anunciam a boa nova, que pregam o Evangelho. É para isso que nós fomos constituídos para falar a verdade. Por isso esse tema nós temos repetido aqui: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas acima de tudo conhecereis a verdade, porque a verdade vos libertará. O Senhor ama um povo que fala a verdade, que proclama a verdade. A Bíblia mostra de forma categórica, Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A nossa boca, os nossos lábios foram feitos para edificação, foram feitos para nutrição. Não foi para difamação, não foi para palavras torpes, para o palavrão, para a mentira, para a fofoca. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 diz: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. A fofoca é um atributo da impiedade, de uma vida de um ímpio, que tem como fundamento a iniquidade, a injustiça. Quantas vezes a gente acaba sendo injusto com as pessoas, em levar uma mentira, que nós hoje vivemos na era da fake news, que é a era da fofoca. E a gente, muitas vezes, por essa agonia de levar a informação,
acabamos difundindo falsas informações, principalmente nas redes sociais. As pessoas não consultam a mensagem para saber o seu conteúdo, se ele é verdadeiro, ou se ela é uma mentira, ou se ela é uma difamação. E ali você se torna cúmplice nessa fofoca, se torna cúmplice nessa fake news, nessa ação maligna que vem de todos os lados. Existe uma ação maligna, não é uma questão individual, uma questão de um indivíduo, não, é uma questão global. Satanás trabalha difundindo fofoca, difamações, fazendo com que as pessoas criem raiva umas das outras, criem separação, criem confusão. A Bíblia condena aquele que semeia contenda entre os irmãos, que semeiam contenda na terra, que semeiam conflito na terra. Por isso o provérbio 26:20 diz o seguinte: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Se a gente eliminar a fofoca, se a gente eliminar a fake news, acabam-se as contendas. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja o quanto isso é grave. Por isso, meu irmão, antes de você sair falando qualquer coisa, medite, pense, refreie a língua, porque nisso nós vamos estar quebrando uma cadeia poderosa do inimigo na terra. Nós vamos estar rompendo com um grilhão poderoso na terra, que é esse espírito que provoca tanta desavença, tanto conflito, tanta batalha, que a gente possa ouvir com atenção as coisas. Um fofoqueiro, ele ouve mal as coisas, ele tem tanta pressa de falar aquilo que ele está ouvindo, que ele não consegue nem assimilar o conteúdo. Às vezes você fala uma coisa, ele entende outra, e da forma com que ele entende, ele já espalha, e aquilo de repente se torna um fermento que danifica ou que complica amizades, que complica famílias, que faz com que seja destruída a harmonia dos lugares. Que Deus nos liberte desse mal, que Deus nos guarde, nos proteja. Irmãos, que a gente possa guerrear contra esses pecados que geram tristeza no espírito, e por isso muitas pessoas são carregadas de um coração endurecido. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós oramos clamando ao Teu Santo Espírito que nos liberte do espírito da fofoca, da contenda. Que o Senhor esteja nos dando um coração capaz de ser pacificador, de ser harmonizador, de perdoar e de liberar palavras de bênção e não palavras de mal. Nos liberte da fofoca, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição. Acione o sininho para receber as notificações, dê o seu like, compartilhe as nossas mensagens, seja uma bênção na vida de outros irmãos. Deus te abençoe e até amanhã, com a graça de Deus.